Vocês podem selecionar o canal de sua escolha. É um prazer receber todos vocês no lançamento do Beyond the Build, uma nova estratégia canadense para a América Latina e o Caribe. Eu me chamo Martha Blackwell, sou vice-presidente do Conselho Canadense para as Américas, e é o meu prazer ser sua anfitriã esta manhã. Antes de começar, eu queria reconhecer que estamos hoje reunidos no território tradicional e jamais cedido do povo Algonquin Anishinaabe. Somos muito gratos pela oportunidade de estar nessa terra e reconhecemos também os diversos povos indígenas das Américas, do Ártico até a Patagônia. As terras, os saberes e as parcerias são parte fundamental das relações que vamos discutir hoje. É maravilhoso ter tantos de vocês aqui em Ottawa e estamos muito felizes de receber os que estão participando virtualmente, seja na região ou em qualquer lugar do mundo. Estamos muito honrados com a presença de tantos convidados distintos. Uma saudação especial para os senadores, parlamentares e embaixadores que estão conosco hoje, da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Jamaica, Peru, Panamá e El Salvador. Também como os colegas da Hungária, Indonésia e República Eslovaca. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Estamos muito gratos pela presença de funcionários de muitos departamentos federais, muitos empresários, amigos. A sua presença aqui marca a importância da região e a estratégia que estamos propondo e as parcerias que queremos fortalecer. Para quem pode ser novo no Conselho Canadense para as Américas, me permitam apresentar. O CCA é o Fórum do Canadá para diálogo de liderança e de pensamento com os principais atores e redes de conexões do hemisfério em questões econômicas, políticas e sociais. Também estruturamos temas e promovemos conversas privadas para executivos de alto escalão com interesses no hemisfério. Somos uma organização que é apartidária e baseada em membros. O que vocês podem esperar hoje? Bom, o presidente do CCA, Ken Frankel, vai dar uma visão geral e o que a gente busca fazer com essa estratégia e por que ela é tão importante nesse momento. Depois da fala do Ken, a gente vai para uma conversa conduzida pela nossa editora-chefe do projeto, a Amanda Lang. A Amanda vai estar junto dos nossos principais responsáveis pelo desenvolvimento de estratégia, os co-presidentes Janice Einstein e Jonathan Hausman, e também o presidente do conselho, Eric Miller, e John Prince e Doug Sanders. O Ken e eu também vamos estar no palco. Aqui é onde vocês entram durante essa conversa. Vocês vão poder enviar respostas através do QR Code pelo aplicativo Slido, qualquer pergunta que tiverem. Para quem estiver online, vocês podem mandar perguntas pelo Q&A. A Amanda vai moderar isso. Vocês podem mandar perguntas em qualquer momento. Então, é um prazer convidar ao palco essa força motriz por trás do CCA e dessa estratégia que estamos aqui para apresentar, o presidente do Canadian Council for the Americans, Ken Frankel. Obrigado, Marta. Obrigado para todos que estão aqui hoje. Como a Marta disse, em Ottawa e em várias partes do mundo, eu também gostaria de agradecer muitos de vocês que conhecem esse projeto já há algum tempo e que gostariam de vê-lo antes de entregar-nos. Então, muito obrigada pela sua paciência. A gente gostaria de agradecer todos os que estão contribuindo nas Américas e na Europa e que generosamente compartilham os seus insights, que nos ajudaram com a preparação da estratégia.
Vocês vão poder ver os nomes deles na página de agradecimentos. Mas tem uma pessoa que merece um reconhecimento especial. Esse projeto não teria começado ou teria continuado sem o suporte tão generoso da Nancy Southern. Ela não determinou nenhuma condição, não cobrou nada para, não fez nenhuma exigência para apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado, Nancy. Há quase 2 anos, o CCA assumiu um mandato para elaborar uma estratégia sobre como o Canadá poderia repensar a sua abordagem para a América Latina e o Caribe, uma região onde o Canadá tem a sua maior pegada histórica. O Canadá tem o maior potencial para impactar a si mesmo e seus parceiros, e onde, apesar do engajamento reduzido, o Canadá ainda é admirado. A América Latina e o Caribe também são regiões muito dinâmicas, com crescimento demográfico, riqueza de recursos e mudanças econômicas, que criam uma oportunidade de engajamento que beneficia o Canadá internamente, ao mesmo tempo que completa as prioridades dos nossos parceiros regionais. Hoje, essa oportunidade se tornou ainda mais convincente e, à medida que as mudanças geopolíticas e econômicas criam um momento de transformação, o Canadá está implementando medidas para construir dentro de casa. Ele está investindo em habitação, em infraestrutura, em recursos naturais e qualificação profissional. Busca ativamente diversificar seus mercados, ampliar o alcance econômico. Para impulsionar esse movimento, esses esforços, o Canadá precisa aproveitar as oportunidades no continente americano. Mas para isso, precisamos de uma nova estratégia. A gente acredita que o nosso relatório, o Beyond the Build, é essa estratégia. Ele descreve o Canadá, descreve como o Canadá pode acelerar o crescimento econômico e diversificar os riscos. Ele apresenta ações governamentais que conectam com o nosso esforço, com as necessidades do continente, propõe recomendações inovadoras e que sejam viáveis para formular políticas. Recomendamos que o Canadá priorize 5 motores de crescimento para gerar prosperidade interna e expandir o comércio nas Américas. O primeiro é ativar acordos de livre mercado que já estão em vigor para economias que são valiosas, de trilhões de dólares. Segundo, criar consórcios para incentivo fiscal que estimulem investimentos e ampliem a infraestrutura da região. Terceiro, criar uma estratégia de minerais para fortalecer a posição do Canadá na cadeia de valor hemisférica. Quarto, tratar a migração como uma ferramenta estratégica para endereçar uma necessidade específica de capital humano. E, finalmente, usar a expertise canadense para fortalecer o comércio e a segurança cibernética, para reduzir os riscos na cadeia de suprimentos e solucionar problemas de segurança no Canadá. O nosso plano, ele se alinha às oportunidades e ações. Ele se adapta ao país, ele precisa de um olhar a longo prazo e mostra como reestruturar a nossa abordagem pode aumentar as chances de sucesso do Canadá. Por exemplo, a nossa análise comercial começa no ponto em que as mais tradicionais terminam. Ou seja, muitos perfis de exportação na América Latina parecem com os nossos. Então, a compatibilidade pode parecer limitada. No papel,
Um indício de complementaridade comercial pode reforçar essa visão, mas os índices eles capturam o que existe, não o que é possível. A gente não pode tratar os FTAs como produtos finalizados. Os acordos de livre comércio, eles são uma plataforma, o documento, ele traz um acordo para estruturar a iniciativa. Quando a gente olha para o futuro, a gente pensa que o nosso relatório é só o começo de uma grande conversa sobre o papel do Canadá na América Latina e no Caribe. Para conseguir explorar mais essas ideias e transformar essas estratégias em ação, a gente tem o prazer de apresentar a Amanda Lang, ela é nossa editora-chefe e a moderadora hoje. A Amanda vai conduzir uma conversa com os membros do comitê, vai analisar as recomendações, compartilhar suas perspectivas. Então, por favor, uma salva de palmas para a Amanda. Obrigada por estarem aqui. Quero que todos subam ao palco. Eles têm conteúdo. Eu tenho o Slido aqui, vou estar atenta às suas perguntas. Jonathan? Bom, eu vou apresentar os panelistas aqui. Nós temos o Jane Stein. Eu não sei se vocês já conhecem ele. Ele é o presidente executivo desse projeto e ele tem um grande impacto nesse projeto. Ele é um dos diretores fundadores das políticas globais, entre outras coisas. O Jonathan Hausman também, que é o co-presidente do projeto e também presidente do Conselho Canadense das Américas. E nós temos também o Doug Sanders, que ele trabalha com relações internacionais e ele também já ganhou muitos prêmios como jornalista, tratando de diversos assuntos. E o John Price, ele trabalha com a inteligência de mercado e de marketing, eu acho que muitos de vocês conhecem. Ele trabalha com esse projeto também, ele faz uma consultoria em diversas indústrias, setores, em toda a América Latina. E o Eric Miller, conhecido por muitos de vocês, ele é consultor comercial, trabalha com projetos estratégicos e tem muita experiência, e 8 anos como consultor do Banco de Desenvolvimento Mundial. E aí você pensa, nossa, por que a gente escolhe esse pessoal? Mas a gente escolhe eles porque eles têm uma bagagem incrível e muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. E eu gostaria de falar assim, nós temos muitos assuntos para tratar, mas eu quero começar com você, Jonathan, porque você e a Janice, na verdade, vocês já trabalham nisso por um motivo, né? Vocês entraram nisso por um motivo e um dos motivos é a América Latina, claro. E eu sei que as propostas são diferentes, porque é uma mudança de pensamento em relação à região. Isso é muito importante. E no contexto de por que você achou que isso era importante, você pode compartilhar? Muito obrigada, Amanda. Nós entramos nesse projeto por 3 motivos, pelo menos, e o primeiro é o momento em que estamos vivendo como nação e também globalmente. O mundo mudou e parece que realmente existe implicações nisso e mudou de uma forma importante para o Canadá também, porque nós somos os dos maiores beneficiários dessa globalização que está acontecendo com o middle power, com o acesso que podemos criar e o acesso que foi criado já. E isso mudou, esse mundo está muito mais fragmentado, o mundo se tornou mais complicado e mais difícil de confiar em algumas regiões. Então, o interesse que eu tenho nesse projeto, além de ser o presidente do CCA, claro, mas é porque isso responde à pergunta do que a gente faz agora.
Eu gostaria de enfatizar uma coisa: o foco na América Latina e no Caribe é adicional, não vai substituir outras estratégias. Nós precisamos o mais de nações e países envolvidos. Isso significa que nós precisamos ir além dessa dimensão, desses acordos de livre comércio, e nós precisamos fazer isso imediatamente. É um trabalho árduo e tem alguns exemplos de países que já estão tentando essa essa globalização há muito tempo, então nós temos muito a aprender com eles. E também, claro, um outro motivo é que muita coisa mudou, a América Latina e o Caribe sempre estiveram um pouco mais na lateral. Mas, assim, é central dizer que eles estão no centro. Nós temos 3 países. And to me, that's actually one of the most exciting things about the set of proposals is they build off domestic actions and they reinforce domestic advantage. This isn't a separate, this isn't an add, it's actually integral to what our government's trying to do. Janice, the geopolitical is highly relevant here, of course, and there are advantages to Canada acting now and acting in these ways. Just place the region for us and its importance. Thank you, Amanda. Just to build on what Jonathan just said, we make this trite comment, the world has changed. The tougher issues are, how has it changed? What are the alternative ways of understanding where we're going and what opportunities are there for Canada? Well, I think one obvious one is regions matter more in this world. When the architecture breaks apart, and that's what's happened, is that the global Quando a architecture arquitetura is broken apart. Regions se become more quebra, important. And a look at gente America. fica mais importante na América Latina. E a América Latina Close está muito Canada. negada. Really astonishing. And I think, the real advantage of this report, it just calls that out for what it is. A gente precisa dizer o que é. This is not binary. É muito importante, não é uma coisa binária. Os canadenses, eles precisam conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse relatório, ele olha para as regiões que estão geograficamente próximos da gente. E a gente precisa olhar para os problemas em comum. O fator final é que há uma competição geopolítica na América Latina. Ficou presente de muitas formas. A gente tem valor na cadeia de suprimento, mas tem alguns desafios que estão na presença da China. E eu amo, francamente. O que me pegou, e eu espero que pegue para vocês também, é que tem um set muito específico, muito prático, uma recomendação muito prática sobre o que a gente tem que fazer. A gente precisa criar essa cibersegurança.
conforme eu li os capítulos, são coisas que os canadenses têm que fazer de qualquer maneira. A gente tem uma oportunidade histórica de fazer isso com uma parceria. Eu posso dizer que você tem um grande entendimento da região e também um engajamento. Então, o que você sente que é diferente? O que é novo para você nessas propostas? Muito obrigado, Amanda. Eu achei que eu tinha conhecimento da região até eu começar a trabalhar com esse pessoal aqui, porque eles realmente conhecem muito e eu aprendi muito com eles. Então, acho que a parte mais importante dessa estratégia é que precisamos desse momento, a gente precisava disso. E ele foi desenvolvido para entrar nesse componente do que o governo está tentando fazer para prosperar e sobreviver, precisamente nesse contexto que a Janice e o Jonathan falaram. Bom, então tem alguns conceitos aqui. Tem a ordem, né, de tudo, que nós precisamos entender nos autores dos capítulos e depois tudo isso acaba ficando mais dentro disso e não isolados. Então é importante entender porque o Canadá há muito tempo já fez um trabalho muito bom nesses acordos comerciais. Então tem coisas que podem ser feitas e não foram feitas. E essa região ela tem muitos acordos de proteção e muitos acordos comerciais e nem todos passaram. Na verdade, eu disse nada, né? Nenhum deu certo, não nenhum, mas alguns deram. Mas como é essa mudança, esse engajamento mais ativo em relação aos formuladores de políticas, o que vocês decidiram fazer? Bom, a questão é aqueles sonhos, sabe? Aqueles filmes de sonho que você fala, se você construir, você vai realizar, mas isso nem sempre é verdade. E o que é parte de diferente neste mundo é que essas parcerias diferentes, temos grupos diferentes de políticas e de parcerias. As empresas canadenses trabalham juntas nos consórcios que os governos ajudam a organizar, certo? E observam, por exemplo, parcerias na região que vêm novos processos para petróleo que pode ser vendido em um mercado específico. Então, você tem essa questão financeira que desenvolve acordos e aí o mercado local acaba suprindo, e aí você tem o pessoal da classe média, e tem também o Canadá envolvido nisso. Então, quando nós percebemos em diversas coisas que acontecem em relação à informação, por exemplo, tem muitas empresas canadenses que buscam tratados comerciais e, às vezes, eles não entendem, é como um mistério para eles. Essa versão editada do projeto mostra que existem algumas regras e como que a gente pode, então, facilitar para as empresas canadenses fazerem exportações? E, mais importante, como encontramos uma forma do Canadá e suas empresas colaborarem? Nós precisamos entender também que não é só sobre commodities. Nós temos algumas coisas como petróleo, serviços, equipamentos, a indústria agropecuária, agricultura. Então, somente 1% da produção dos equipamentos produzidos pelo Canadá acabam chegando na América Latina. E por que isso? Eles são produzidos, eles não são produzidos ali no hemisfério sul. Então, por que os nossos equipamentos não estão sendo exportados? E parte disso é porque nós temos essa ideia do mercado, que o mercado vai se descobrir sozinho. Claro, o mercado é importante, porém, você precisa, nesse momento em que todo mundo está querendo políticas radicais, industriais, precisamos de colaborações inteligentes que permitam que o Canadá explore outras regiões e que as empresas do Canadá e da América Latina construam projetos juntos, de uma forma que nunca vimos antes. Então, essa abordagem do consórcio, nós aprendemos com outros, e a gente sabe que outros países fizeram isso de outra forma. E a gente tem também o atacado, que cada pessoa faz de uma forma diferente, e como é o engajamento também na região, que pode ser diferente. Então, existem diversas estratégias aqui, que, como você disse,
é uma coisa invisível que muita gente pode não entender, e a gente sabe que precisa de um envolvimento, de uma cadeia de valor em toda a economia. Mas no Chile vai ser diferente, na Argentina vai ser diferente, enfim. Como que você vê isso funcionando de fato? Olha, nós nos inspiramos no Japão e na Coreia em diversos assuntos. São nações que têm ah, ótimas relações comerciais, tá? Então, é claro, o contexto deles é diferente do que o nosso, porém eu me lembro muito de estar em Pequim e falar com algumas pessoas que trabalham em alguns setores específicos, e ele falou: olha, a gente se envolve com as cadeias de suprimento do Japão, porque são neoliberais, eles têm modelos que têm vantagens competitivas. Não é só isso, mas eles também fazem muitas colaborações com o setor privado e público na Ásia. Então, assim, em relação à implementação, essas estratégias devem ser aplicadas em todos os lugares, mas de diferentes formas. Nós podemos observar que no setor de energia da Jamaica pode ter uma oportunidade com infraestrutura. No Brasil ou no Chile também. Então, assim, os modelos são organizados em relação ao capital para empresas pequenas, médias ou grandes do Canadá. Então, eu diria que é uma questão de encontrar parceiros locais nas regiões para projetos. Existem diversos fluxos de receita que são relacionados a alguns setores, então é uma proposta de investimento que pode acontecer. E o Canadá toma a iniciativa ao trabalhar com financiadores públicos para ter garantias e também capital organizado para que esse projeto possa ser entregue e aí você tem um valor criado para a economia em relação a transporte, eficiência de transporte e eficiência de diversos setores, e a Canadá pode, de repente, operar essa infraestrutura na região. Isso pode ser feito por processamento de commodities, por infraestrutura, diversos setores, até setores como segurança cibernética. Agora, quais são as forças motrizes em relação a ser prático e também implementável, sabe? Não seria uma grande visão que fica ali dentro da gaveta e que não é recebida porque está todo mundo ocupado. Eu acho que é muito importante pensarmos nisso. São tantas coisas que nesse capítulo do comércio podem ser analisados como ótimas ideias. São estratégias em relação a crédito diversificado, incentivos para a cadeia de suprimento, ou enfim, um grupo de ferramentas que pode ser proporcionado. São coisas tão importantes que eu acho que podem ser implementadas, né, e utilizadas. Sim, eu acho que macroincentivos, por exemplo, são uma coisa a se considerar, o que significa que uma empresa pode ter um benefício que esteja como um subsídio ou um crédito fiscal, enfim, algo dessa natureza. E se isso puder ser adicionado como um conteúdo canadense na sua cadeia de suprimento, é uma coisa que, por exemplo, os coreanos fazem. Eles têm um modelo em que o equivalente do departamento da indústria deles é a cadeia de suprimento local de algumas empresas, eles trabalham com a Austrália, por exemplo. Tem uma empresa coreana que pode atuar nessa cadeia de suprimentos. Enfim, eles não. Isso facilita muito a produção local. E às vezes eles dizem que uma empresa está vendendo muito para tal país e tal país, e aí você pode ter esse valor coreano adicionado. Então, assim, é possível pensar no comércio não somente como um grande conceito, é mais uma questão, não é sobre arquitetura, mas é sobre realmente o encanamento da coisa, sabe? É realmente sobre ser granular e fazer dar certo de um jeito prático, adicionar valor, adicionar os fornecedores canadenses para a cadeia de suprimento. É isso que precisamos focar e celebrar. Bom, o Canadá, claro, possui uma experiência nos recursos naturais, né, bastante exposição, e muitos dos conceitos nesse tratado, nesse capítulo de comércio, é sobre a intenção, e nós temos aqui o John Price para falar sobre isso, porque é um ponto de início, mas também é um valor estratégico importante para o mundo.
Claro, os recursos minerais, especificamente, estão no topo de grandes governos, de vários governos. E como que você sugeriria, então, uma nova estrutura para isso? Poderia nos dizer um pouco, faz um pitch para gente sobre essas parcerias com os minerais da América Latina. Bom, são 2 pilares. Um é a oportunidade governamental e também essa questão geopolítica, que reconhece o fato que entre a América Latina e o Canadá, nós capturamos 50% dos investimentos mundiais. Existe uma questão muito complementar entre os minerais da América Latina e também do Canadá. A América Latina é líder no mundo nos metais preciosos e diversos tipos de metais. Então, é o que eu chamo de metais estratégicos para o mundo. Então, existe uma oportunidade para a indústria mineradora canadense. Se eu vou ser bem direto aqui para vocês, tá? É uma década que falta, na verdade, um apoio diplomático da nossa indústria mineradora no exterior. Então, é um momento para a indústria do Canadá reviver isso. Então, para isso acontecer, é necessário uma simplificação, remover essa regulamentação dupla que existe. Nós temos muitos anos já que estamos esperando para essa diplomacia acontecer. Estamos há muito tempo esperando. Então, é uma indústria global que pode prosperar. Claro que não é simples de fazer isso, mas nós precisamos dar a oportunidade para que as mineradoras possam ter parcerias com os países da América Latina. Eles também têm uma indústria mineradora muito forte. E essa é a oportunidade que nós temos. E esse imperativo geopolítico que todo mundo está falando é o fato de que o mundo depende da China. 60 a 79% dos metais vão para as nossas indústrias estratégicas. E não somente uma fonte de vulnerabilidade que existe no Washington, mas também na Europa, no Japão, na Índia e em vários lugares. Então, o mundo está chamando uma bifurcação dessas linhas de fornecimento dos metais críticos. Isso significa que no Canadá e na América Latina, nós não podemos simplesmente extrair. Nós temos também que processar, temos que desenvolver capacidades downstream. E essa é a ambição de todo o país da América Latina que tem esse setor minerador envolvido. Eles querem receber investimentos, eles têm benefícios fiscais, mas politicamente sempre foi uma fonte de ansiedade e frustração, porque não existe investimentos suficientes em downstreams nessa indústria, nessas áreas. Então, assim, é uma questão realmente das indústrias grandes do Canadá, de mineração e financeiras, juntarem-se com uma abordagem para poder chegar na governança e nas concessões. E os governos que controlam as concessões, eles podem oferecer isso ao Canadá, incluir a mineração e também o processamento, a produção de baterias. Isso precisa ser incluído. Não é apenas uma coisa que é bem-vinda na América Latina, mas é onde o Canadá se diferencia de outros concorrentes de mineração no mundo. Eu acho que é importante saber, porque nós já estamos vendo o Canadá trabalhando com outras parcerias de mineração no mundo, e esse é um tema, nós entendemos o valor. E o que é importante nesse contexto desse projeto é como que isso se relaciona sobre esse engajamento estratégico e esse relacionamento financeiro também, econômico. É uma questão da parceria, do acordo, que é um acordo mútuo, não é uma imposição do Canadá, né? Em outros países. Na verdade, é um relacionamento que quer ser construído. E, às vezes, no nosso interesse interno e dos parceiros internos, tem uma questão mesmo desses relacionamentos econômicos. É essa chance que a gente precisa de sentar na mesma mesa e conversar, né? Bom, esse relatório chama Beyond the Build, além da construção. Temos que pôr ênfase nesses recursos e nos nossos ativos. É importante levar esses produtos ao mercado. O que vai além é essa escala global, porque nós temos a capacidade
de atuar nessas frentes. Então, é uma questão de combinar e focar, refocar a nossa capacidade doméstica, ao mesmo tempo em que nós estamos atuando nessas parcerias na América Latina e na região. Isso é muito emblemático. O tipo de parceria que nós queremos fazer precisa ser feito hoje. Agora, perguntas aqui de quem está presente sobre o nível de engajamento. Vocês que estão aqui podem dizer que nós temos um grande histórico nessa região de boas parcerias e temos também muito boa reputação, nós temos ótimos relacionamentos, mas talvez não tenha sido tão aprofundado. Então, como que a gente faz isso? Bom, é muito importante situar esse relatório no momento histórico, tá? Para ser muito honesta aqui, todas as pessoas, todos os capítulos estão envolvendo estratégia. E essa estratégia, ela tem a ver com os recursos, com a imigração, cada um deles, segurança também. A diferença é que isso é explícito. Nós estamos na era das políticas industriais inteligentes, principalmente por conta das mudanças políticas. Então, assim, nós já estamos indo nessa direção. Eu vou dizer que não é que o governo atual não está fazendo, mas nós precisamos pressionar de uma forma mais concreta, mais prática, essas parcerias que estão já estabelecidas, com parcerias boas, mas assim, se o governo não estiver realmente envolvido desde o início, fica mais complicado. E é bem importante ressaltar isso. Então, estar lá mesmo, trabalhando com parceiros para dar um conteúdo específico para as estratégias, é o que de fato vai fazer com que os parceiros se beneficiem com esses com benefícios compartilhados com o Canadá e os parceiros da América Latina. É isso que acontece quando a geopolítica está envolvida. E o Jonathan e a Janice, bom, a gente está realmente tentando alavancar isso. Esses assuntos globais, o Government Affairs tem um time de pessoas para desenhar, para elaborar uma indústria de mineração que seja respeitosa às comunidades. A ideia é ter um setor que ajude a convencer os governos e as pessoas que há um espaço para boas práticas na mineração. Muitos governos da América Latina têm isso. A gente viu no Panamá, na América Latina, e a gente tem, claro, os eleitores que associam a mineração a uma negatividade, a trabalhos sujos. Então, a gente precisa reverter isso. O Canadá tem essa boa imagem, a gente conseguiu reverter isso, não foi fácil, tomou décadas de corrigir as operações, mas hoje em dia a mineração canadense leva nas costas o padrão ouro de, por exemplo, boas decisões para o meio ambiente. E a gente precisa comunicar isso constantemente. E os nossos parceiros na América Latina, eles querem a nossa ajuda. A gente está batalhando com o setor informal de mineração, com os players informais que causaram muito dano a essa reputação. A gente precisa de uma abordagem mais focada na indústria para isso. Sim, e a linha de raciocínio é que a gente precisou de parcerias, de conhecimento com a região, para que seja algo que beneficie a todos. Então, a gente tem esses
serviços de exportação, de importação. Eu vou pular a segurança, mas vocês não deveriam. Mas a gente está falando das parcerias e o capital humano, isso é uma parte muito importante. Vocês têm algumas estratégias boas. E acho que uma boa estratégica é, bom, pensar em algo que tenha valor para o Canadá. O que é novo aqui é que a gente está olhando para a migração, para a governança, com uma estratégia que pode ser usada para ter conexões diplomáticas, econômicas, para engajar em produtos. A gente não está falando de um novo programa de imigração ou de novos níveis para o Canadá ou para os países nas Américas. Muitos de vocês têm projetos que a gente pode se engajar junto para confrontar esses problemas em áreas de migração, de asilo, de segurança de fronteiras. De muitas formas, a gente tem ideias complementares entre o Canadá e os países parceiros. Aqui, a gente tem uma agenda doméstica, mas com benefícios regionais. Um desses 7 projetos é o que a gente chama do Projeto Expresso de Imigração para Comércio Habilidoso. É um projeto do Canadá para a construção da nação, para criar habitação, criar infraestrutura. Com isso, vamos criar uma demanda para habilidades específicas, em lugares específicos, em momentos específicos. E a ideia é usar o caminho que o Canadá já tem traçado para atender às nossas necessidades regionais com alguns países específicos na América Latina. Países que são superavitários, que têm uma educação superavitária nessas profissões e que estejam interessados nessa parceria. Ao mesmo tempo, a gente tem essa mudança para a residência permanente. A gente tem uma consideração política importante. E uma das coisas que a gente fez foi construir a resiliência. Como que isso funciona? Uma outra proposta que seria um interesse mútuo na região é recomeçar o programa de mobilidade acelerada. Foi um programa que nunca teve sucesso, ele foi desenhado para um problema contínuo entre muitos países, Panamá até o Canadá. A gente teve muita pressão para a migração, para crises humanitárias, na Venezuela, no Haiti, e em muitos outros países. E a gente não consegue lidar com isso de maneira unilateral. Muitos países como o Equador têm essa pressão. E a gente tem essa abordagem para permitir que as pessoas façam a sua aplicação por essa rota para a migração para Américas e Europa, para que eles não queiram tentar entrar ilegalmente pela fronteira, para que eles possam aplicar para entrar de maneira legal. Por muito tempo não funcionou, por muitas razões, foi cancelado por causa da situação política nos Estados Unidos, mas o Canadá, ele pode
liderar esse tipo de solução, baseado nos princípios, mas não necessariamente com os métodos e tecnologias específicos. Now come to security, Eric, your other chapter. Agora, para segurança, Wonderful that you wrote both because é incrível que você escreveu ambos, one of the things you're porque estão muito entrelaçados. Uma das coisas que você está fazendo enraiza muito esse conceito de segurança nas nossas fronteiras. starting Então, what Canada needs to think about. o ponto inicial do que o Canadá precisa quando a gente pensa de segurança, quando a gente pensa de organizações transnacionais, é um ponto para o governo aqui. Bom, um dos maiores desafios que os países têm é o aumento das organizações criminosas. A gente olha para os níveis de violência e a gente precisa ter uma maior conectividade dos parceiros e essas organizações. Além da pergunta do que o Canadá pode fazer, a melhor coisa que o Canadá pode fazer é aumentar, melhorar a sua infraestrutura. Por exemplo, não há um funcionário dedicado nas portas de entrada. Então, são pontos de narcóticos na América Latina e podem ir até a Austrália. Podem ir para a Europa, para o Canadá. A gente vê um crescimento muito grande no crime organizado na América Latina, no Canadá, como crime organizado em outras partes do mundo. Então, o Canadá, ele precisa de medidas sérias, precisa endereçar esses problemas de lavagem de dinheiro. Precisamos endereçar os preços de habitação em Vancouver. E, por exemplo, as tríades chinesas, eles ofereceram opções para os seus amigos de América Latina. A gente viu que o Canadá virou um país para lavagem de dinheiro de uma forma que não deveria ser. Então, quando a gente pensa nessa infraestrutura legal, por exemplo, eles têm os Estados Unidos no RICO Act, e isso faz com que ele pense em padrões de comportamento para construir mesmo a narrativa. Os Estados Unidos, eles conseguem fazer isso em alguns casos, como trabalho forçado. Mas o Canadá tem uma situação onde eles só conseguem olhar nas bases de importação. O Canadá, ele precisa modernizar a sua infraestrutura. Precisam melhorar os seus canais para outros governos da América Latina. Por muito tempo, o Canadá precisou de parceiros para conhecimento, por exemplo, na América Latina, e o Canadá precisa desenvolver as suas capacidades independentes, ao mesmo tempo que conserta as suas vulnerabilidades e o seu sistema. Posso falar? Esse capítulo, ele é ótimo. A gente sabe que precisa fazer muito mais. Esse capítulo, ele descreve isso, ele fala para os canadenses o que precisamos fazer, e precisamos fazer isso de maneira respeitosa, e precisamos fazer parcerias na América Latina. É ótimo para parcerias. A gente está investindo bilhões de dólares em infraestrutura. Por que não gastar um pouco em relatórios e ter metas mais claras? Por exemplo, qual é o Centro da Segurança Cibernética do Canadá? Você pode nos dar um exemplo? Olha, o Conselho do Canadá estava muito envolvido, por exemplo, com o Tratado de Informação. Muitos colegas
se juntaram para que a gente tivesse a inteligência para ir ao setor privado. O Canadá, ele tem muita expertise em cibersegurança. Quando eu fui visitar a Universidade de Israel, e onde eles estavam localizadas, a gente tinha a Universidade também de New Brunswick. Isso não é algo que os canadenses pensam necessariamente, mas tem muito conhecimento ali. A gente olha para a América Latina, a gente olha para o crescimento dos ataques cibernéticos. Vocês podem olhar para a lista, ver instituições que estão sofrendo com isso. A gente vê grupos organizados que fazem, por exemplo, sequestros de dados como um serviço. Eles podem sequestrar dados para outras pessoas. O que o Canadá pode fazer a respeito disso? O Canadá ele pode organizar e mobilizar a sua infraestrutura, pode trabalhar de maneira construtiva para construir essa infraestrutura. E o que a gente quer dizer é colocar em prática o que a gente aprende nos centros de cibersegurança e ter uma infraestrutura coerente para proteger o governo. Também significa como que você protege hospitais, universidades e outras instituições. Mas quando você pensa em tudo isso, também é a visão de que isso vai ser um serviço de experts. Tipicamente, o que acontece é que as instituições ou os países, eles precisam chamar um provedor internacional, pagar muito caro para conseguir remediar e recuperar os seus dados. Então, a gente precisa achar uma forma de trabalhar juntos, de forma proativa. Primeiro, na forma de concessões, junto com países e instituições, mas a gente pode transicionar para um contrato de serviços. Da perspectiva canadense, você vai ter um expert em cibersegurança e um componente que é muito crítico, que as instituições canadenses, elas trabalham com outras instituições no país para treinar os melhores talentos. Então, o que você recebe na região é uma base grande de gente que tem muito conhecimento das técnicas que estão disponíveis e eles são base da rede. Todo mundo ganha com isso. Olhando dessa perspectiva, vocês têm os serviços de exportação, a gente desenvolve parcerias, vocês podem ter instituições na região que podem trabalhar em outros países, porque a gente desenvolveu essa expertise. Então, mais do que uma transferência, é uma parceria genuína e todo mundo na América fica mais seguro. Se a gente olhar para a região hoje, que seja de direita, de esquerda, de qualquer coisa, o maior problema é segurança na América Latina. Também tem um nível de desconfiança em relação aos maiores em transferência de dados, que é a China e os Estados Unidos. Isso é uma oportunidade para o Canadá, com as suas habilidades técnicas e com a sua boa vontade, como um parceiro de integridade, para ter essa transferência. Se a gente olhar para os últimos anos e onde o Canadá teve um bom impacto, é assistência técnica. Essa assistência técnica com boa técnica, bom monitoramento. Para mim, não tem nem o que pensar. Tem muita demanda do lado da América Latina e tem muitas capacidades. Eu quero perguntar para a Marta, quando você vai atrás dessas estratégias, uma parte difícil é decidir o que não falar, qual que não é o foco. Como que você chegou nisso? Como que você decidiu o que você queria, onde você queria chegar? Muita conversa. Como eu falei no começo, foi um processo de mais ou menos 2 anos.
A gente teve conversas com milhares de pessoas, não apenas as que estão aqui na sala, mas ao redor de todo o hemisfério. A gente falou com outras pessoas que tiveram outras estratégias para a região, falamos com pessoas de muitos setores, e as que estão aqui foram as que a gente decidiu que precisavam ir para ação. A gente ficou 2 anos discutindo isso, então muitas das coisas que a gente começou a falar há 2 anos não necessariamente não necessariamente elas têm o mesmo contexto agora, globalmente. Então, houve uma grande mudança em relação ao processo. Mas, mais do que nada, é sobre o que a gente pode ter de tomada de ação, as áreas que a gente realmente pode ter parcerias. O que a gente pode fazer. E não necessariamente que a gente precise de uma instituição multilateral para fazer isso, para fazer coisas como proteção do meio ambiente ou contra mudanças climáticas. O Jonathan, tem um senso de urgência que não existia há 2 anos. A gente está mudando, o mundo está mudando, mas o Canadá ele precisa diversificar a maneira como vai jogar esse jogo. Sim, a gente está num momento aqui de serendipity. A gente não sabe exatamente como as coisas vão se desenvolver, mas a gente tinha uma intuição. A gente estava passando, assim como outras pessoas, esse mesmo senso de urgência. Quando as placas tectônicas, por exemplo, se mexem. Eu queria dizer também que há um senso de urgência, porque as pessoas se adaptam. O que a gente vê na região é que ninguém está parado. Os grandes países da região, eles estão em momentos de mudança, eles estão tentando fazer a melhor coisa possível. Eles estão olhando para um mundo onde há outras opções, onde eles podem ter mais benefícios a curto prazo, a longo prazo. É um cálculo. Então, a urgência para a gente, francamente, quando a gente pensa que a gente está no momento correto, é porque a gente precisa estar nesse momento correto, a gente precisa voltar para o continente. Tem muitas coisas que trazem a gente de volta para a América, para as Américas, e a gente está tentando desenvolver um mapa, ter algumas ações, e a gente precisa dessa urgência onde ela está. Excelente pergunta. E quando a gente fala de investimento, a gente quer acordar o Canadá para isso, criar essa abordagem de consórcio em todos os setores, não só em mineração. A gente quer muitas oportunidades. O potencial para investimento é muito grande. Eu não vou falar um número, mas é bem grande. E o governo do Canadá, ele está trazendo capital para isso, capital privado. Você entende que você já fez isso com essas políticas? Sim, a gente está desenvolvendo um conjunto de regras. A gente quer projetos coesos. Tem muitas necessidades em infraestrutura, processamento de comida na América Latina, mas tem muita necessidade de muitas coisas. O que esse modelo quer fazer é fazer a ponte da potencialidade disso e na realização. O que eu tenho observado é que se você é uma empresa pequena ou média, principalmente,
Você vai para a região, você não sabe como começar, mas quando você entra nesse consórcio, você cria uma plataforma onde os países podem ouvir depois. E se você tem essa mentalidade, você pensa, bom, tem essa necessidade. Bom, tem uma ponte em Assunção. Ah, a gente tem uma necessidade de uma rodovia na costa da Jamaica. Então, a gente vê se isso faz sentido. A gente tem uma plataforma onde isso pode ser apresentado para investidores. A gente tem a obrigação, a gente tem concessões com empresas pequenas. E o que é feito para a gente ter uma ação orientada para fazer essas tomadas de decisão correta? É bom ver que há um processo para tomar uma decisão de ir ou não. O Canadá, ele já apoia há muito tempo. Nós gastamos muito dinheiro em promovendo os comércios. Então, assim, 30% mais do que a Alemanha, né? Mas eu já vivi no México, eu já trabalhei com muitas missões comerciais e eu vejo que essas empresas, elas chegam animadas com as suas questões culturais, mas elas não têm os recursos e a equipe para fazer o acompanhamento, porque num mercado emergente e ter tração nesse mercado leva 1 ano e muito dinheiro, US$ 100.000. Então, assim, ter essas empresas dentro de um consórcio em que o cliente deles é uma empresa grande canadense que possui os recursos para investir com o tempo, essa é uma abordagem que os japoneses, os coreanos fazem. Então, assim, é assim que o Canadá precisa repensar o seu apoio porque das pequenas e médias empresas, porque senão vocês não vão conseguir acordos com essas empresas, vai ser 1 em 20. Bom, em relação ao tempo aqui, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de saber o que seria o sucesso de fato. A Janet já falou que você não quer que isso fique na gaveta, né? Então fala para a gente sobre o sucesso. Sim, realmente, eu acho que o sucesso, primeiramente, faz tem que envolver partes do governo, tá? Eu acho que é a primeira coisa. Quando o governo estiver envolvido, nós sabemos que será uma área em que o governo vai enxergar as oportunidades. Eu quero também ver o que o Jonathan e o Eric acabaram de falar. Nós precisamos chegar no objetivo. Esse país precisa chegar ao objetivo. E a estratégia vai definir como fazemos isso em campo, tá? Porque assim, é uma questão de nós chegarmos no nosso objetivo. E daqui 2 anos, mais ou menos, que essas parcerias estejam funcionando. Nós temos as métricas e nós descrevemos algumas delas no relatório, e a gente pode ir se ajustando, calibrando, aprendendo o que não der certo, e podemos fazer isso muito mais rápido, em um período mais rápido. Nós estamos falando aqui muito mais sobre velocidade do que escalabilidade. O mundo está mudando, estamos falando disso, e tem muitas coisas que são importantes. Uma delas é o foco, a velocidade e a escala, e é essa a estratégia que estamos buscando. Jonathan? Bom, eu acho que o sucesso, ele é essa mudança de mentalidade para uma abordagem de experimentação. A experimentação, claro, é muito melhor feita em territórios conhecidos. E a América é um território conhecido, nós temos vantagens na região.
nem tudo já não é muito diferente da Europa, da Ásia. Claro que eles são importantes, claro, para o governo e para os canadenses é muito importante, mas a América é familiar para todos nós. Nós fazemos negócios há muitos anos já com essas regiões. Então, experimentação, curiosidade e tentar fazer as coisas é como nós vamos chegar no nosso objetivo. Então, para mim, isso é o que significa sucesso. Agora, palavras finais, por favor, mas é sempre você, né? Bom, o sucesso é dormir bem à noite, né? É, na verdade, seja corajoso, tá? Olha, a gente está falando sobre essa novidade e essas ideias regionais. Isso vai exigir um pouco de mudança na forma como as pessoas pensam, como elas interagem. Os governos, os departamentos, os ministérios precisam interagir mais do que no passado, tá? Porque todas as recomendações, ou muitas delas, vão exigir experiência interdepartamental. E às vezes não tem essa experiência, essa expertise. E é uma questão de querer fazer as coisas, de ver que a estratégia não é só falar que seria legal ter um relacionamento com a América Latina, mas que é essencial para o Canadá. Seria muito importante que na próxima vez, enfim, esses indicadores que a Janice e o Jonathan falaram, a Marta também, muito disso, mas assim, que o primeiro-ministro, antes de um encontro na América Latina, que ele diga assim: olha, estamos de volta com compromisso, com engajamento, e eu vou dizer a vocês como vai ser feito. Olha, para eu acrescentar aqui, eu já estou envolvida bastante com vocês todos, e está muito claro que essas são ideias práticas que podem ser implementadas. Todos vocês são autores desses novos conceitos, e nem sempre é fácil implementá-los. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela expertise de vocês. Obrigado, obrigada a todos. Foi divertido, né? Muito obrigada, Amanda. Antes de eu sair, eu vou falar uma coisa pessoal. Como canadense e latino-americana, a importância dessa região sempre esteve no centro da minha vida, não apenas profissionalmente com a CCA, mas pessoalmente mesmo, porque nós sempre fomos parceiros, nós sempre participamos da elaboração dessa estratégia que pode ser muito, muito importante, é muito importante. E uma estratégia que realmente pode fortalecer as relações entre o Canadá e os parceiros da América Latina e do Caribe. Isso foi uma honra, eu gostaria de agradecer todos que tornaram esse dia possível. Então, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que possibilitaram este evento. Primeiro, Janice, Jonathan, Eric, John, Doug e Ken. Muito obrigada pelos insights que vocês trouxeram, sua expertise e o comprometimento com este projeto. E, por fim, mas não menos importante, obrigada, Amanda. Obrigada por conduzir essa conversa hoje e ao longo os últimos 18 meses, né, também, né? Muito obrigada. A equipe dos bastidores, nossos voluntários que fizeram tudo possível, intérpretes, equipe técnica, equipe de comunicação e design, muito obrigada. Como quem mencionou mais cedo, nada disso teria sido possível sem o generoso apoio de Nancy Southern. Então, mais uma vez, obrigada, Nancy. E, por fim, essa estratégia foi pensada como um documento vivo, uma plataforma para ação e diálogo contínuo. Incentivamos todos vocês a ler, compartilhar, envolver-se e apoiar essa iniciativa. As versões em inglês e francês já estão disponíveis em nosso site e para vocês que estão aqui podem levar o papel com vocês em 2 idiomas. Temos também as versões de espanhol e português no site, que vai ser disponibilizada nos próximos dias. Estamos muito ansiosos para continuar essa conversa com todos vocês, de governos, setores privados, líderes, sociedade civil e academia,
pois fortalecer o engajamento do Canadá com a América Latina e o Caribe é um esforço que exige todos nós. Tenham um excelente dia. Muito obrigada.